Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira. Estamos aqui de volta ao nosso curso básico de filosofia, onde eu tenho não só abordado a filosofia quadrante, mas a filosofia de um modo geral. Claro, não é um curso de filosofia no sentido tradicional, não estou aqui abordando a história da filosofia, apesar de dialogar com ela, mas estou expondo um modo de filosofar. Tem uma coisa que eu concordo com Kant, justamente no uso da razão, né? No uso da autonomia, daquilo que eu chamo na filosofia quadrante de reação. Filosofar é reação. Se tem uma coisa que eu concordo com ele é que não se aprende filosofia, se aprende a filosofar. Bom, meu canal não é um canal de filosofia no sentido comum do termo. Eu não estou aqui como um professor de filosofia para te ensinar o que Platão disse, o que Aristóteles disse. Isso aí já está cheio de canal fazendo. Meu objetivo aqui é outro. É filosofar, e a partir do meu filosofar, outros venham a filosofar. Ou seja, que a partir do meu filosofar, a realidade se abra para ti e você também use a sua voz e filosofe. Sua voz, de fato, autônoma. Filosofar é ação-reação, como eu sempre digo. É ação de submissão, onde eu me submeto à realidade. E também é reação, onde eu uso a minha autonomia, a minha razão. Como eu sempre digo, não use apenas a filosofia clássica medieval ou somente a filosofia moderna. Use os dois, porque esse lema da filosofia quadrante está amparado justamente nessas duas tradições, a filosofia clássica e a filosofia moderna, / contemporânea. Então, para entender o que eu estou dizendo, beba de Aristóteles a Michel Foucault. Você vai encontrar macro e micro verdades em filósofos. Ponto importante, não existe inerrância filosófica. Todos os filósofos, todos, nenhum escapa, mas todos, eles vão errar. Eu vou errar, você vai errar, porque não existe infabilidade filosófica. Perfeito somente o Cristo. Então, se não existe infabilidade filosófica, nenhum filósofo é perfeito. Consequentemente, eu não posso divinizar filósofos e nem demonizar filósofos. Nosso papel não é esse. Nosso papel é ação-reação. Dito isso, eu vou dar continuidade à teoria dos vetores eidéticos, que é uma teoria muito importante. No último vídeo eu falei sobre o transcendente. Antes de trabalhar o primeiro vetor de ordem criacional, que é o vetor do transcendentizar-se, a gente tem que falar do transcendente, né? Eu já falei do transcendente. Mas o que seria transcendentizar-se? A própria palavra já invoca um princípio de emanação, ou seja, a Trindade emanou-se sobre o eu, realidade e outro. Quando nós falamos de emanação, falamos de esparramento. Deus se esparrou na realidade ôntica e ontológica. Outro ponto importante que eu desenvolvi nesse ano sabático, eu estudei muito lógica e teologia, e estou estudando teologia, estou nesse exato momento atuando de forma mais contundente na igreja local. Para quem não sabe, eu sou protestante, e ensinando teologia do Novo Testamento, teologia do Antigo Testamento, apologética, filosofia cristã, áreas muito importantes, né? E quando nós abordamos essa questão do transcendente, do eu sou, Deus, a divindade, o um primordial, a mônada suprema, falamos justamente de um quadrante que eu desenvolvi, que eu chamo de quadrante metafísico. O que seria quadrante metafísico? É a ideia de que existe 4 blocos na metafísica. Primeiro bloco, meontologia, o tema do meon. Segundo bloco, a eideticologia, que é o tema que eu estou tratando aqui, que eu vou tratar aqui nos próximos vídeos. Aquilo que eu chamo de vetores eidéticos, que eu vou chamar dentro do quadrante metafísico de eideticologia, o estudo dos vetores eidéticos. Depois vem a onticologia, que é o estudo do ente quanto ôntico, e a ontologia, que aí você já sabe, né? Estudo ser enquanto ser. Uma coisa é o ente, uma coisa é o ser. Uma coisa é o ontológico, uma coisa é o onticológico. Por exemplo, para vocês entenderem o que seria onticológico, quando Mário Ferreira dos Santos aborda o tema das leis pitagóricas, ele está abordando ali
estruturas ontológicas. Por quê? Porque ele está fazendo o inverso de Aristóteles. Ele não está subindo a escada de Jacó, ele está descendo a escada de Jacó. Ele está partindo da nous e descendo a escada. Então isso é ontologia. Eideticologia seria subir a escada de Jacó. Então veja, para citar aqui 3 filósofos que captaram aquilo que eu chamo de leis onticológicas. Nicolau Hartmann com as suas categorias, Aristóteles também com o seu sistema categorial, o Hermann Dovre com as leis ontológicas ou os aspectos modais ontológicos. São exemplos aí, tem mais filósofos, mas esses 3 são exemplos de leis captadas, mas não leis ontológicas, mas leis onticológicas. Por quê? Porque esses caras eles não estão preocupados em filosofar ao modo platônico, eles estão preocupados em filosofar ao modo mais aristotélico, apesar deles criticarem, por exemplo, Dovre criticava muito Aristóteles, mas eu acredito que eles estão filosofando de forma bem parecida, é subir na escada, é o sistema ascensional. Já o modo filosófico platônico descensional é o modo ontológico, é o modo do parto da nous. O próprio Mário Ferreira dos Santos vai dizer que existe um filósofo que não desceu a escada de Jacó, que foi Pitágoras, mas Platão desceu a escada. E o modo platônico é o modo ontológico. Então existe essa categorização aí, ôntico e ontológico, que de fato existe. Por exemplo, eu uso o conceito russeliano de eideticologia ou eidético. Quando eu uso o conceito eidético aqui, eu uso no sentido da fenomenologia de Russell. Então isso é muito importante. Feito esse esclarecimento, que eu vou aprofundar nas próximas aulas, o que seria quadrante metafísico, é só uma lambida aqui bem rápida. Feito essas considerações, o transcendentizar-se já é Deus atuando na realidade. Atuando em que realidade? Sim, voltando novamente. Eu expliquei a eideticologia. A eideticologia é aquilo que o Dewey vai chamar de motivos bases. O que seriam motivos bases? E as cosmovisões religiosas que toda cultura possui. Por exemplo, eu sou cristão e acredito na criação, queda e redenção. O modernista, ele crê de forma cosmovisionária, religiosa, na cosmovisão natureza e liberdade. A natureza, ou seja, a autonomia dominando a realidade criacional. Ou seja, o princípio da autonomia, que tem várias vertentes, né? Os reducionismos que Dewey aborda. Então a eideticologia é a cosmovisão. Todos nós temos princípios eideticólogicos. Só que eu desenvolvi uma eideticologia de forma mais sistemática. Ou seja, não é só criação e queda. Lembrando que eu sou deuverdiano, mas também sou ferreiriano. Então eu sempre gosto de usar o prefixo neo-deuverdiano justamente para enfatizar isso. A cosmovisão cristã ela não é tripartídica como algo dado. Ela é uma dualidade como algo dado. A redenção, lembra da criação, queda e redenção? A redenção é uma potência, é uma virtualidade que vem a existir no coração. Então, feito esses esclarecimentos, quando nós falamos do transcendentizar-se, estamos falando justamente da primeira ordem de vetor criacional. Se tudo é dado na realidade imanente. E a realidade imanente jaz do maligno, que a gente vai falar sobre aquilo que eu chamo de imanentizar-se. Né? Então, o transcendentizar-se transcendentizar-se a partir de um princípio de esparramento. Deus se esparramou na realidade onticontológica. Então, a trindade se dá derramando-se, se esparrando, desamontoando-se, despejando-se. Então, a trindade se alastra sobre a realidade, colocando todos os seus vestígios, ou seja, o transcendente, transcendentizando-se, como afirmou Paul Tillich, é o elo que está faltando. Esse é o elo que nos falta, o elo do transcendente que transcendentiza-se, e os seus vestígios reverberando, como um aroma belo e cheiroso. Então, transcendente e transcendentizando é a força unificadora do Alfa e Ômega. Então, Paul Tillich vai dizer que o homem deve perguntar pelo infinito do qual está separado, embora lhe pertence. Então, estamos separados do transcendente, mas o transcendentizar-se nos pertence. Ao mesmo tempo que Deus está lá separado de mim, Ele está aqui comigo.
em teologia a gente vai chamar isso de já e ainda não. É o já, é o agora, estou com ele, mas ainda não estou com ele. Ou seja, eu enquanto homem me pergunto pelo infinito, que estou separado, mas estou pertencente a ele. É o transcendente, transcendentizando. É o transcendente que está separado de mim, mas o transcendentizar-se me pertencendo aqui agora. Então, quando nós falamos do transcendente transcendentizando-se, falamos justamente do ponto elementar, ou seja, é impossível filosofar metafisicamente, de forma clássica, claro, sem a Trindade. A Trindade é a base para o nosso entendimento. Então, o primeiro vetor, eu não vou me delongar aqui, o primeiro vetor da teoria dos vetores eidéticos é justamente o transcendentizar-se. É dar ênfase à realidade trinitariana. É um filosofar trinitariano. Quando eu olho para o quadrante, especificamente para os 3 vetores imanentes, realidade é o outro, eu percebo a trindade, eu percebo os vestígios de unidade e comunidade. Veja, nós não podemos cair em reducionismos unitivos ou comunitarismos. É por isso que a partir da trindade a gente deve criticar, por exemplo, sistemas políticos, tanto da direita quanto da esquerda. Ambos são problemáticos, por quê? Porque vai pegar apenas um aspecto trinitariano. Por exemplo, a esquerda tende a pegar o comunitarismo, a comunidade em detrimento da individualidade. A direita tende a pegar a individualidade em detrimento da comunidade. Não, é os dois, é a trindade. Sem esses dois, né, é impossível. E veja, quando a gente fala, por exemplo, da modernidade, direita e esquerda, para citar aqui sistemas políticos, a gente percebe que cada átomo do Ocidente é cristão. Cada átomo do Ocidente é cristão. Só que foi secularizado. Então não existe, por exemplo, direita versus esquerda no mundo ocidental. Isso é uma mentira. Na verdade, a grande questão é cristianismo versus cultura secular. E aqui entre direita e esquerda, entra tudo que não é cristão. Então, estamos diante de uma luta não de direita contra esquerda, mas uma luta entre cristianismo e modernidade. A modernidade é anticristã. Essa é a verdadeira luta que a gente deve ter noção. Por isso eu estou dizendo que a importância da Trindade no filosofar, ela é urgente. Não só para conhecimentos abstratos, como eu faço aqui, sou muito abstratista, mas para a realidade concreta. Sem a Trindade, você vai ser engolido por sistemas políticos, seja de direita ou de esquerda. Só existe um modo de escapar disso, que é com Cristo ressurreto, com a Santíssima Trindade. Fora da Santíssima Trindade, o que te resta é idolatria. Ok? Então esse é o primeiro vetor, transcendentizar-se. Primeiro vetor de ordem criacional, o transcendentizar-se. Eu poderia falar mais coisas aqui, mas para efeitos introdutórios, eu estou voltando também, já é o bastante. Então valeu, até a próxima, tchau, tchau.